para abrir sua Bíblia novamente comigo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 7 até o versículo 19. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também, chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Juntos, versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém. Deus, assim como nós abrimos a Bíblia, pedimos que o Senhor abra também o nosso coração e o nosso entendimento para aprendermos mais do Senhor. Deus, fale comigo e usa-me como instrumento em suas mãos para abençoar os meus irmãos, ó Deus. Que o Espírito Santo venha nos iluminar e nos dar entendimento de tudo aquilo que nós ouviremos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da mensagem de hoje é A Perseverança dos Santos de Deus. Bem que também poderia ser o prêmio da soberana vocação do Senhor, que é a salvação. Quando nós olhamos para o mundo esportivo, a gente percebe que os atletas, eles treinam, se dedicam, eles se esforçam, eles abrem mão de muitas coisas, porque o fim último de todo atleta de alta performance é conquistar o prêmio, é alcançar o grau mais alto. E, de fato, se ele faz todo esse esforço, a chance dele lá no final ser premiado é realmente muito grande. E nós, olhando para esse contexto e trazendo para a nossa vida espiritual, a palavra de Deus diz que nós também estamos numa corrida cristã. E que todos os dias somos desafiados e encorajados por Deus a nos prepararmos também como bons atletas de Cristo que somos. Então nós lançamos fora algumas coisas que nos atrapalham nessa jornada, nós exercitamos algumas áreas da nossa vida que carecem de atenção, nós reforçamos o que nós sabemos acerca de Deus e da Bíblia, consultando o livro sagrado, porque nós queremos
chegar também naquele dia, no dia final, e sermos também premiados pelo Senhor. E o nosso prêmio não será uma coroa corruptível, mas sim incorruptível. De forma, meus queridos irmãos, que para que isso seja uma realidade na sua vida, na minha vida, o que Deus requer de cada um de nós é perseverança. Perseverança. Porque quando nós cremos em Deus e lutamos com as armas de Deus e perseveramos, nós podemos ter a certeza, e já temos pelas Escrituras, que o triunfo final é verdadeiro e é dado a todo aquele que guardar a palavra de Deus. A Bíblia nos fala no livro de Apocalipse que no final das contas, a igreja ela vence, a igreja triunfa, porque o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, já venceu. E aqui nesse texto, como você pôde ver, Jesus está falando também da sua segunda vinda. Jesus veio, primeira vez a este mundo, como um cordeiro, ele viveu entre nós, sofreu o que tinha que sofrer, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, que intercede por nós, mas também habita no coração de todos aqueles que o confessam como seu Senhor e seu Salvador. E ele prometeu que ele vai voltar, e ele voltará. Nós cantamos aqui, esse Jesus há de voltar. E a segunda vinda de Cristo será então a consumação da história, essa história que foi escrita por Deus, e ela é controlada por Deus. E é interessante que quando você faz uma pesquisa, principalmente em toda a Bíblia, você vai perceber que existem aproximadamente 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo. Então, quando você lê os profetas, você lê os salmos, você vai encontrar várias profecias falando da primeira vinda de Jesus, ou seja, cerca de 300 referências. Mas o Novo Testamento chega a dizer 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Jesus. Então, se tem uma coisa que nós, como cristãos, devemos aguardar com grande expectativa e perseverança, é a segunda vinda de Jesus. Esse que tem sido um termo, um tema muitas vezes distorcido, desacreditado por muitas pessoas, ignorado por tantos outros, mas a Bíblia diz que isso é real e que em breve Jesus Cristo vai voltar. Então, quando Jesus Cristo estava falando aqui para os seus discípulos, ele estava falando exatamente sobre esse ponto principal da vida da igreja. E aqui Lucas, que escreveu esse evangelho para os gentios, ele traz algumas novidades, algumas leves diferenças desse mesmo sermão que Jesus deu aos seus discípulos em Mateus capítulo 24 e também capítulo 25. Mateus foi escrito para os judeus e Lucas foi escrito para os gentios. Da mesma forma, Marcos escreve também sobre esse mesmo sermão de Jesus no capítulo 13. Também Marcos escreveu para os gentios. Esses 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Significa que eles mostram-nos uma mesma coisa da perspectiva diferente. Então aqui nós temos o mesmo sermão pregado por Jesus em Mateus 24, em Marcos 13, e aqui nós temos o mesmo com algumas variações, pequenas variações. E aqui esse capítulo, até o versículo 19, Jesus começa ensinando aos seus discípulos uma lição acerca da oferta da viúva pobre. No versículo 1 até o versículo 4, Jesus fala sobre isso. Aquela viúva tinha apenas 2 pequenas moedas e ela entregou aquelas moedas. E muitos ficaram admirados com a porção maior que as outras pessoas davam. E Jesus destaca exatamente aquilo que aquela viúva deu, porque para Deus e para Jesus não importa a porção, mas sim a proporção. Então ela deu tudo que tinha. Os homens ficavam admirados com as sacolas de moedas que os outros davam. Mas Deus não vê apenas o que os homens dão, mas sim o que os homens guardam. Então Jesus ele passa a ensinar sobre isso. Depois do versículo 5 até o versículo 7, Jesus fala sobre o cerco de Jerusalém e a destruição do templo de Jerusalém.
que era também uma profecia, e essa profecia se cumpriu entre os anos 66 a 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito entrou em Jerusalém, cercou a cidade, destruiu o templo. E essa profecia também se cumpriu lá para frente. E do versículo 8 até o versículo 19, Jesus então ele vai no cerne do seu sermão, e ele divide o seu sermão aqui em três partes muito interessantes. Primeiro, Jesus alerta seus discípulos quanto ao engano. Versículo 8, pode ver o que está escrito, ele fala assim: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, e ele diz, não os sigais. Jesus está então dizendo para os seus discípulos, olha, Satanás ele é um falsificador, e ele tem seus agentes, ele tem seus falsos mestres a seu serviço, ele tem seus mensageiros espalhados pelo mundo para distorcer a palavra de Deus, para enganar os incautos, para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. Então, essa é a primeira parte do sermão de Jesus aqui. A segunda parte está do versículo 9 até o versículo 11. Jesus alerta os seus discípulos quanto às tragédias mundiais que estão para acontecer. Veja, ele fala assim: quando ouvides falar de guerras, revoluções, não vos assusteis. Mesmo que as informações que Jesus passa para eles aqui sejam informações que gerem algum tipo de ansiedade, preocupação, angústia, aflição e até medo, Jesus está dizendo para eles, não vos assusteis, porque guerras, terremotos, pestes, fomes, em si não são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, e essas coisas já aconteciam desde o início da história. O que Jesus está dizendo para eles é que quando a sua volta estiver próxima, quando estiver realmente para romper os céus, Jesus está dizendo, estas coisas aumentarão e se intensificarão sobre vós. Então Jesus diz assim, não vos assusteis com essas coisas, porque essas coisas realmente já acontecem e devem acontecer, porque isso tudo está de acordo com a conformidade da vontade de Deus, a soberana vontade de Deus. E do versículo 12 a 18, Jesus então fala da terceira parte do seu sermão, que ele fala sobre a perseguição religiosa. Veja o que ele fala no versículo 12. Ele diz assim no versículo 12: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Meus irmãos, perseguição religiosa também não é uma novidade. A perseguição religiosa começou quando Caim matou Abel. E você deve lembrar por que Caim matou Abel. Porque Abel adorou a Deus em espírito e verdade. Deus se agradou da oferta de Abel, enquanto que da oferta de Caim, Deus não se agradou. Então Caim, por inveja e por uma perseguição religiosa, vai lá e mata o seu irmão. Então, quando se trata de perseguição religiosa, isso também não é novidade sobre a história. Mas a perseguição, Jesus diz que nos últimos tempos será mais grave. Ele chega a dizer que muitos darão a vida por causa de Cristo. Muitos serão presos, muitos serão mortos por causa da sua fé. E essa perseguição, ela virá no nível oficial, ou seja, instaurada por um governo, instaurada por um chefe de Estado, e ela atacará tanto a coletividade quanto também a individualidade. Significa que nós estamos sim vivendo dias e que estas coisas que Jesus disse aqui em Lucas capítulo 21, elas estão aumentando e elas irão se intensificar também. E ele fala mais, ele diz assim que os cristãos perseguidos serão perseguidos não porque defendem uma bandeira denominacional, não porque defendem uma tradução tipo A ou B da Bíblia, não porque são mais religiosos que outros, mas a Bíblia diz que apenas aqueles que honram o nome de Jesus é que serão perseguidos. Jesus disse que esses serão perseguidos por causa do meu nome. Então Jesus está dizendo que aqueles que forem fiéis,
aqueles que forem perseverantes, aqueles que forem crentes de verdade, esses sim serão perseguidos. Mas aqueles que não se mostram, que não evidenciam a presença do Espírito Santo na sua vida, que não evidenciam a presença de Jesus Cristo, que não exalam o perfume de Cristo, embora se consideram crentes, esses não serão perseguidos. Por quê? Porque nota que Jesus fala que, infelizmente, esses que são crentes serão traídos até pelos seus parentes. Jesus fala assim: olha, vocês serão entregues por vossos pais, vossos irmãos, parentes e amigos. Então, lembre-se que alguém do seu lado naquele dia será um amigo da onça. Lembre-se que alguém dentro da sua casa será aquele que vai te entregar por causa da sua fé. Esse é o nível da perseguição que está por vir sobre nós. Mas veja o que Jesus fala sobre isso. A perseguição, ela não virá simplesmente por vir, tem um propósito. E Jesus diz assim no versículo 13, nota, Jesus fala: e isto vos acontecerá para quê, igreja? Para que deis testemunho. Testemunho significa que nós seremos levados à presença de reis, de governadores, de poderosos para proclamar a verdade, a palavra de Deus. Se você já estudou o livro de Atos, você pôde perceber que aqueles cristãos, eles foram perseguidos sim, mas eles chegaram à presença de autoridades e poderosos e confessaram a sua fé em Jesus. Quando Pedro e João estavam diante do sinédrio, o sinédrio estava tentando fazê-los calar, o que eles disseram? Importa-nos obedecer a Deus que aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Então, a razão da perseguição é para darmos testemunho. E Jesus fala assim: não fiquem preocupados, porque naquele dia o Espírito Santo colocará as palavras em seus lábios, e você falará coisas que não haverá argumento suficientemente capaz de contradizer aquilo que você está dizendo. Amém por isso? Então, olha que coisa maravilhosa que Jesus faz. Ao mesmo tempo que ele abre uma cortina que é um pouco assustadora, ele também consola o coração dos seus discípulos, dizendo dessas coisas maravilhosas, dizendo que nós seremos levados à presença de poderosos e faremos do banco dos réus o nosso púlpito e faremos daquele auditório dos nossos julgadores a nossa igreja e proclamaremos a palavra de Deus. Então o ódio, a prisão e a morte serão a sina de muitos filhos de Deus. Jesus falou no versículo 17, de todos serei odiados por causa do meu nome. Alguns dentre vós sofrerá a morte, ele falou. Mas nota versículo 18, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Mas pastor, se alguns vão morrer, talvez até queimados, talvez até esquartejados, talvez até picotados, como assim que não vai perder nada? É porque Jesus não está falando aqui do físico. Jesus está falando aqui das coisas eternas que Deus já deu a você, daquilo que Deus já fez para você antes da fundação do mundo, as coisas celestiais que estão reservadas para você por causa da graça do Senhor. Destas coisas ninguém tomará nada que Deus te deu. E nós entraremos na glória com todas estas maravilhas. E também esse versículo mostra que Deus, ele está no controle. E Jesus encerra esse sermão dizendo as palavras do versículo 19: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Meus irmãos, esse ano de 2023 nós queremos que seja o ano da perseverança. O ano da perseverança não somente nos nossos projetos, nos nossos sonhos, mas especialmente, principalmente, o ano da perseverança em Deus e na palavra de Deus. Jesus fala aqui de perseverança, e essa perseverança é necessária, essa perseverança ela é importante, essa perseverança ela será premiada. Então, o que nós podemos tirar de lições para nós acerca dessa perseverança que Jesus Cristo ensinou aqui aos seus discípulos? Em primeiro lugar,
A perseverança, meus irmãos, é a marca principal de um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, ele não desiste. Um cristão verdadeiro, ele não interrompe a sua jornada, ele não para de correr a carreira cristã. Um cristão verdadeiro, ele enfrenta com o poder de Deus todas as adversidades e permanece firme na presença do Senhor. Então, a perseverança é essa marca que realmente distingue uma pessoa de apenas uma pessoa ser uma frequentadora de igreja, de uma pessoa que realmente é uma cristã verdadeira. Se você percebeu o livro de Atos, citando novamente, capítulo 2, versículo 42, como que Lucas começa a descrever aqueles novos convertidos, ele começa dizendo assim: e perseveravam, porque essa era a marca dos crentes no Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 39, diz assim, que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A conservação da alma. Então, essa perseverança bíblica, meus irmãos, é a marca de Deus na vida de um cristão verdadeiro. Essa perseverança é a confiança em Deus, em paciência, em constância, é perseguir o propósito até alcançá-lo, é a capacidade de suportar pela graça do Deus que fortalece todas as tribulações. Essa perseverança é o instrumento que Deus usa para nos conduzir à vitória, cruzando a linha de chegada e triunfando na presença do Senhor. Essa perseverança é que produz fruto e nos ajuda a suportar o sofrimento, as lutas e as dificuldades da vida. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 a 3, está escrito: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus está dizendo isso para a igreja de Esmina, que passou por muitas lutas, muitas provações. Na história nós conhecemos um homem chamado, fugiu o nome dele aqui agora, Policarpo, bispo de Esmina, que nasceu entre o ano 80 e ele viveu até o ano 100 e mais ou menos alguma coisa. E esse homem era um homem fiel, temente a Deus, um homem que realmente confessava ao Senhor. A sua biografia nos conta que ele foi quem teve mais contato com o apóstolo João, e ele teve contato com outras pessoas que conviveram pessoalmente com Jesus Cristo. E esse homem foi preso pelo imperador, e no Império Romano o imperador era considerado Deus, e quem não adorava o imperador era considerado de ateu, de incrédulo. Então ele foi preso, levado diante de uma grande multidão que gostava de ver os espetáculos, principalmente envolvendo os cristãos, e o imperador disse: nega sua fé, nega esse Jesus e confessa a mim como seu Deus e diga para esse povo que você é incrédulo. Policarpo olhou para aquele homem, olhou para aquela multidão, levantou sua mão e apontou para todos e disse assim: vocês são incrédulos. E a turma ficou revoltada e pegaram o Policarpo, colocaram então sobre lenhas e gravetos e amarraram num tronco e atearam fogo. E ele disse: eu não vou negar esse Jesus que durante 86 anos ele nunca me fez mal, ele nunca me decepcionou, ele nunca me abandonou. Por que eu negaria ele agora? E ventava muito naquele dia, de modo que as chamas não chegavam até a carne de Policarpo. E enquanto isso, então ele começou a orar, e ele orava em voz alta, e aquele povo, aquela multidão revoltada com aquela oração, alguém deu ordem e um soldado foi lá com uma lança e espetou o seu coração. E depois a chama fez o resto, consumindo Policarpo. Mas um homem que perseverou até o fim, que não negou a sua fé em Jesus Cristo, que não abandonou
o seu Salvador, mesmo diante da morte. Meus irmãos, o conflito final é o teste supremo e exige de todos nós perseverança absoluta. Perseverança absoluta. Em Apocalipse 13, versículo 10, está escrito: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A Bíblia está nos dizendo que, de fato, se nós tivermos de sermos presos por causa de Jesus, que sejamos presos. Se tivermos que passar pela espada, que passemos pela espada. Mas a mensagem aqui é: persevere. Não rejeite a sua fé, não rejeite o seu Salvador, creia nele, porque a recompensa é boa e certa e ela virá para aqueles que perseverarem até o fim. Então, a primeira lição que nós podemos aprender aqui e aplicar na nossa vida, irmãos, é essa: que a perseverança é a marca distintiva de um cristão verdadeiro. Porque ele não foge diante das batalhas, das lutas, das tribulações, das perseguições, mas ele continua firme na fé, confiando somente no Senhor. Amém por isso? A segunda aplicação que eu faço aqui para a nossa vida é que a perseverança, ela nos ajuda a termos um estilo de vida diferente, a vivermos uma vida diferente para a glória de Deus. Quando nós estamos confiados no Senhor e perseveramos na esperança e na fé que Ele nos deu, então nós nos disciplinamos. A Bíblia fala em Hebreus 12, versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Em que sentido nós podemos ter aqui uma disciplina? Significa que nós vamos nos preparar mais, nós vamos buscar mais santificação, nós vamos termos mais envolvimento e intimidade com o Senhor, nós vamos ser mais ativos na obra de Deus, porque essa perseverança nos ajuda então a sermos também ativos e proativos na obra do Senhor. Nós seremos também perseverantes na fé, no amor, na santidade, nas boas obras, na vocação, nas orações, na comunhão e também em tudo aquilo que aprendemos e ouvimos do Senhor. Então a perseverança bíblica nos leva a centralizar Jesus Cristo na nossa vida. De modo que essa perseverança bíblica, ela nos disciplina e nos ajuda a termos um estilo de vida que agrade ao Senhor. Então essa é a segunda aplicação. A terceira aplicação que eu vejo aqui, à luz desse versículo 19, a perseverança bíblica é também a confirmação da nossa fé somente em Deus. É a confirmação da nossa fé somente em Deus. Meus irmãos, a nossa fé, ela é provada todos os dias. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu acredito que todos nós aqui, que estejam vivendo uma vida realmente para agradar a Deus, a sua fé é provada. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, versículo 36, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todo dia e o dia todo, nós somos entregues à morte como ovelhas para o matadouro. Uma vez, Paulo estava pregando na cidade chamada Listra, e ele pregou a palavra de Deus, confrontou aqueles moradores dessa cidade. Os judeus que ali estavam, que se antecipavam a Paulo, eles geralmente criavam uma confusão para impedir que Paulo pregasse o evangelho. E Paulo pregou o evangelho e eles atacaram Paulo, apedrejaram Paulo, espancaram Paulo e jogaram Paulo fora da cidade e deram como morto o apóstolo. Os discípulos de Paulo foram até lá e viram que ele estava vivo e ajudaram a se levantar. E ele se levantou, sacudiu a poeira. E sabe o que ele fez? Ele entrou novamente na cidade de Listra. E ele disse as seguintes palavras para os seus discípulos:
através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, para quem está andando no reino de Deus e nos caminhos de Deus, saiba disso, através de muitas tribulações, importa-nos entrar no reino de Deus. Significa que sim, nós vamos passar por muitas lutas, como nós já temos passado, mas como a palavra de Deus nos diz, essas coisas irão aumentar, irão se intensificar, e nós vamos precisar mais do que nunca, irmãos, de sermos perseverantes na fé e perseverantes na palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 1:3, está escrito: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Todas as vezes que você passa pela prova do fogo, a sua fé fica mais depurada do que o ouro, e isso vai te dar mais perseverança. Então, a perseverança, meus irmãos, ela é necessária, ela é importante, mas ela não procede de coragem. Interessante isso, né? Porque se nós falarmos que para ter perseverança eu preciso ter coragem primeiro, para depois ter perseverança, eu estou dizendo então que eu estou confiando em mim. Eu estou confiando na minha força. Mas a perseverança não procede de coragem, mas procede da fé e da esperança que nós temos do futuro. Romanos 8:24, Paulo diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então, por que nós louvamos e adoramos e perseveramos nos caminhos do Senhor? Porque nós temos a esperança de uma eternidade com Cristo, nós temos a esperança de que estaremos na Nova Jerusalém, já sem dor, sem sofrimento, sem perseguição, sem as coisas que nos aborrecem, porque nós temos a esperança firmada na fé em Cristo Jesus, que venceu e também concedeu a vitória a todo aquele que nele crê. Então nós perseveramos por causa dessa esperança. Nós esperamos novo céu e nova terra. Nós esperamos entrar com júbilo na Nova Jerusalém. Nós esperamos ver Jesus face a face. Nós esperamos nos assentar à mesa com o Senhor Jesus Cristo e nos deliciarmos dos manjares celestiais. E é por causa dessa esperança que nós perseveramos, que nós não desistimos, que nós não podemos abandonar os caminhos santos do Senhor. Então veja aqui que aqui tem um círculo virtuoso, ou seja, promessa que nos leva à esperança, a esperança que nos leva à aceitação do sofrimento, o sofrimento que nutre a nossa perseverança na fé e a nossa perseverança que faz aumentar a nossa esperança no Senhor. Lembra do versículo 18 que está escrito aqui? Não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Deus está dizendo, nada daquilo que faz parte da consistência da vida eterna será perdido. Nada, nem uma unha sequer será perdida, nem um fio de cabelo sequer será perdido. Tudo que é do Senhor, o Senhor tomará para si. Mas há uma quarta aplicação que nós podemos fazer aqui, à luz desse tema da perseverança dos santos. Em quarto lugar, a perseverança bíblica, irmãos, será recompensada por Jesus. Lembra que eu disse no início que um atleta profissional de alta performance, ele se sacrifica e se esforça, porque o fim último desse esforço é o quê? A sua coroa, a sua premiação, está no lugar mais elevado que os outros. E aqui, meus queridos irmãos, Jesus está prometendo àqueles que perseverarem até o fim, um prêmio maravilhoso, uma coroa incorruptível, algo que não pode ser destruído e nem revogado por ninguém. Mas note uma coisa, os covardes não entrarão no reino dos céus. Os covardes não receberão essa coroa.
Os covardes não serão premiados por Jesus. Em Apocalipse 21, versículo 8, está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando a Bíblia fala aqui de covardes, ela está falando daqueles que negarão a Jesus Cristo na hora do aperto. Está falando daqueles que renunciarão à sua fé em troco da sua vida, uma vida temporária, uma vida que irá ser castigada por causa da sua incredulidade. Então, meus queridos irmãos, que não sejamos nós incluídos nesta lista tão terrível de pessoas que naquele dia hão de prestar contas diante do Senhor. Mas para aqueles que perseveram e hão de perseverar até o fim, Jesus tem promessas maravilhosas. Veja, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Nós vemos aqui nesse texto a promessa do livramento. Quando chegar aquele dia difícil, quando chegar o tempo da perseguição, quando chegar o tempo que você estiver diante da morte, veja o que Jesus Cristo fala em Apocalipse 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus há de livrar você, se você permanecer firme na fé, confessando a Jesus Cristo e perseverando na palavra do Senhor. O segundo prêmio, segunda recompensa da perseverança, Marcos capítulo 13, versículo 13, está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o outro prêmio que nós temos aqui prometido por Jesus é a salvação eterna, a salvação deste mundo, a salvação dos homens maus, a salvação do pecado, do inferno e da morte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Terceiro prêmio que Jesus oferece: vida eterna. Lucas 21, versículo 19. É na vossa perseverança que o quê? Ganhareis a vossa alma. E por que nós podemos falar aqui que isso se trata da vida eterna? Porque os discípulos ganharão a sua alma, ou seja, obterão a vida eterna pela persistência diante de todas as perseguições, diante das tempestades e até mesmo diante da morte. A Bíblia fala em Romanos 2, versículo 6, versículo 7, que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, aquele que é digno de honra, glória e louvor. O Senhor recompensará, o Senhor dará o seu galardão. E também, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo também diz que, dentre outros prêmios, a palavra do Senhor diz que nós reinaremos com Jesus. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim herdarão a vida eterna. Aqueles que perseverarem até o fim reinarão com Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: fiel é essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E por fim, se você perseverar até o fim, você vai receber a coroa da vida.
que está aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que Jesus disse à igreja de Esmirna o seguinte: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel, persevere, insista, corra para o alvo, para o prêmio, não olhe para os lados, não olhe para as tempestades, não olhe para as perseguições, não olhe para os problemas, não olhe para as injúrias dos homens, não olhe para as injustiças dos ímpios, olhe para Jesus, persevere em Jesus, que você será recompensado lá na frente. A sua coroa está reservada, o seu lugar está reservado, se você perseverar, se você insistir, se você não desanimar, se você não sair do caminho, Deus vai te honrar, Deus vai te recompensar. Lembra que Paulo falou? Se com ele morremos, com ele também viveremos, se perseverarmos, com ele reinaremos. Mas se nós o negarmos, ele também nos negará. Oxalá que o Senhor nos livre disso. Que nós possamos estar firmes da fé, firmes na esperança, firmes em Jesus Cristo, para que, a despeito do que nos aguarda o futuro, possamos confessar a nossa fé com coragem e com o poder do Espírito Santo, pregar o Evangelho para as autoridades, para reis, governadores, para os poderosos, para presidentes, para ditadores, para quem quer que seja. Deus nos colocará no lugar certo para pregar o Evangelho do Senhor. Você está preparado para isso? Você está firme na fé mesmo? Porque, meus irmãos, é certo que Jesus voltará, amém? É certo que a vinda de Jesus está próxima, amém? Por isso, mas até lá, as coisas vão piorar, os problemas vão aumentar e vão se intensificar. E o que Jesus Cristo diz para nós é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, mesmo que todos e tudo esteja contra você, persevere na fé. Mesmo que as coisas estejam indo de mal a pior, persevere na fé. Mesmo que você seja odiado pelo mundo, traído pelos seus irmãos e amigos, persevere na fé. Mesmo que os dias maus estejam aumentando no seu dia a dia, persevere na fé. Mesmo que quando você estiver diante da morte, persevere confessando Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Portanto, o que Deus requer dos seus filhos é perseverança. Perseverança. Até chegarmos lá, temos ainda uma longa jornada pela frente. Mas o Senhor Jesus é conosco. O Espírito Santo que habita em nós nos fortalece. E nós somos encorajados pela palavra de Deus. Vamos ler aqui? Você consegue ler? Não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não tenha medo. Não tenha medo do que os homens estejam planejando contra você. Sê fiel, porque a coroa da vida está reservada para você. Nós vamos louvar a Deus com a canção que fala sobre isso. Ele vem. Ele vem. E quem estiver pronto, com ele vai subir. Quem estiver preparado, perseverante, com ele vai morar. E vai reinar para sempre com ele. Vamos ficar em pé? E vamos fazer dessa canção o nosso hino de vitória. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. Louvado seja Deus, por essa chuva maravilhosa. Chuvas de bênçãos que vêm sobre nossa vida. Então, meu querido irmão, se por algum motivo você tem pensado em desistir, ou talvez você já até desistiu da sua caminhada com Deus, Deus trouxe você aqui esta noite para falar isso para você. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Persevere, continue firme na fé. Continue firme olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa salvação.
Não vamos desanimar, mas vamos louvar e engrandecer o Senhor em tempo e em fora de tempo. Em todo momento, louvemos ao Senhor. Ele vem. Estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se Jesus, vem Senhor Jesus, aleluia. Deus bondoso, Deus de misericórdia, eu não vou me apegar com as coisas daqui.